dos tomadores de decisão, principalmente no governo, com relação ao que é bom para a nossa saúde e o que não é, a gente vê também atitudes e medidas deletérias, nefastas para a vida de toda a sociedade no que se refere à economia. E o que a gente tem visualizado assim no debate é a tomada de decisão em cima de determinadas falácias, né? Em cima de determinadas ideias falsas. Uma das ideias falsas é de que existe dicotomia entre economia e vida. Isso todo mundo já ouviu falar. As pessoas dizendo que não, deixem a economia de lado, agora a gente precisa se preocupar com a vida das pessoas. Quer dizer, essa dicotomia inexiste, é falsa. Outra falácia, no meu modo de entender, diz respeito à análise do que seria a economia, né? E do que seriam as atividades empresariais ou laborais praticadas pelas pessoas, né? Existe uma visão utilitarista de que as pessoas estão a serviço da sociedade, então a sociedade vai dizer para aqueles que produzem e trabalham o que é essencial para ela como consumidores. Existe uma visão moral que diz que a economia observada por esta ótica, ela é injusta, ela não atende aos interesses efetivos da população, porque para todas as pessoas é necessário produzir aquilo que vai lhes sustentar a vida, né? Então, não há atividade para quem produz que não seja essencial. Quem não produz, simplesmente, quando o governo impede as pessoas de produzirem, simplesmente impede as pessoas de proverem para si o seu próprio sustento ou daquelas pessoas que dependem dela, né? Nós iniciamos aqui em Porto Alegre, há cerca de 2 semanas atrás, a exposição de um outdoor chamado Quem é John Galt, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. Nós colocamos nas ruas de Porto Alegre o outdoor Quem é John Galt, que é o personagem principal retirado do livro A Revolta de Atlas, que trata, escrito por Ayn Rand, que trata exatamente de uma sociedade que entra em colapso porque o governo impede que os agentes econômicos interajam livremente, produzam riqueza, produzam valor livremente para satisfazer não só as suas próprias necessidades, como também as necessidades das outras pessoas que vivem naquela sociedade, né? E acompanhando o debate, então, quem é John Galt é a senha que se encontra no livro e identifica aquelas pessoas que não querem sancionar a coerção estatal como vítima, né? Elas tomam a iniciativa de adotar medidas próprias, buscando satisfazer o seu autointeresse moralmente, a revelia daquilo que o governo estabelece, né? E nós aproveitamos esse título, Quem é John Galt, que é apresentado no livro, e transformamos isso em Quem é Francisco d'Ancônia, que é um outro personagem do livro A Revolta de Atlas, e nós vamos tratar sobre ele um pouco mais tarde. Mas para dar um contexto do porquê eu acho importante a gente discutir essa questão das dicotomias, seja economia-vida, seja o que é essencial, o que não é essencial, eu apresento aqui o vídeo do nosso ex-ministro da Saúde, sendo entrevistado na Globo News. Por sinal, o ministro teve uma postura excepcional, sofreu um ataque ferrenho
tentando fazer com que ele se comprometesse com coisas que ele entendia que não deveria se comprometer. Eu, particularmente, acho que ele teve 100% de razão em tudo aquilo que ele posicionou, mas, num detalhe apenas, eu acho que há um equívoco, que é um equívoco que faz parte da nossa cultura. Então, apesar de eu achar que o ministro tem muito entendimento a respeito de tudo aquilo que ele fala, não apenas na saúde, como também na economia, há um porém na sua fala, e esse porém eu destaco aqui para a gente poder encaminhar a discussão com os nossos convidados. Isso é uma coisa que já se sabe há décadas, você tem hoje o que se chama de determinantes sociais da saúde. O que faz uma sociedade ter saúde? Um deles é cuidado em saúde, mas um outro é a situação econômica do país. Tanto é que se a economia cresce, a saúde vai junto, a educação vai junto. O que acontece? O que eu achei que foi um erro foi se tratou a economia como se fosse dinheiro e não como vida. Entendeu? Porque quando você diz que a economia e a saúde, parece que você está tratando dinheiro versus vida. Não é dicotomia. Não existe isso. Então, quando eu digo que eu estou alinhado, é porque eu trato a economia como gente também. Eu não trato a economia como dinheiro. Não é o bem contra o mal, entendeu? Porque o que acontece? Quando você tem... Muito bem. Agora eu vou dar seguimento aqui ao que eu quero tratar a respeito disso, trazendo para a nossa participação exatamente o Francisco d'Ancona, que diria o seguinte: então o senhor acha que o dinheiro é a origem de todo mal? O senhor já se perguntou qual é a origem do dinheiro? Ele é um instrumento de troca que só pode existir quando há bens produzidos e homens capazes de produzi-los. O dinheiro é a forma material do princípio de que os homens que querem negociar uns com os outros precisam trocar um valor por outro. O dinheiro não é instrumento dos pedintes, que recorrem às lágrimas para pedir produtos, nem dos saqueadores que os levam à força. O dinheiro só se torna possível por intermédio dos homens que produzem. É isso que o senhor considera um mal? Quem aceita dinheiro como pagamento por seu esforço só o faz por saber que será trocado pelo produto do esforço de outro. Então, essa dicotomia que o nosso ex-ministro estabeleceu, e aqui eu volto aqui para o vídeo, essa dicotomia que o nosso ministro estabeleceu, quer dizer, ele salvou da falsa dicotomia vida e economia. Mas ele criou uma outra dicotomia entre economia e dinheiro. E aí eu pergunto para o Hélio Pepe: o que tu acha disso, Hélio Pepe? Boa noite, Rachevski. Boa noite, Igor. Obrigado pelo convite. Agradecer ao Instituto Liberdade para falar. É uma dicotomia que não existe, né? E ele, na verdade, ele vai além. Ele faz um contexto que pode até ser interpretado diferente, mas ele faz um contexto que não é o bem contra o mal, como se dinheiro contra a vida, de fato, fosse o bem contra o mal, exatamente porque ele não entende o princípio pelo qual é conformado o dinheiro, né, Roberto? Exatamente. Quer dizer, não apenas ele fez a dicotomia, como ele ainda vinculou o dinheiro ao mal e a economia ao bem, o que é uma coisa que eu, pelo menos, não consigo concordar. O Francisco d'Ancona certamente também não concordaria, como a gente viu no discurso que eu reproduzi dele, né? Que é um excerto lá do livro da Ayn Rand, A Revolta de Atlas. De forma nenhuma. E quem é Francisco d'Ancona, Hélio? Explica